apresentação aqui. O Rodrigo já falou que eu sou professora da cadeira de disciplina de doenças infecciosas aqui da faculdade. Mostrar para vocês que as micoses sistêmicas, né, mais especificamente falando dessas infecções fúngicas invasivas, elas podem ser causadas por qualquer tipo de fungo, desde que o indivíduo ele tenha algum problema com a sua imunidade. Tá? Então, aqui a gente tem um slide bem bonitinho, mostrando a diversidade de fungos que a gente pode ter causando infecções fúngicas invasivas. Pronto. Eu vou diminuir aqui um pouco. Pronto, só relembrando um pouquinho sobre a morfologia dos fungos. Então, a gente tem os fungos unicelulares, que são os fungos leveduriformes, que são essas formas aqui meio ovais, arredondadas, e os fungos pluricelulares, que são os fungos filamentosos, os famosos bolô, né? São conhecidos como bolô, aquele bolô que dá no pão, né? Que dá em outros alimentos, e é constituído principalmente por hifas, né? Que é a forma filamentosa. Então, aqui a gente vê um fungo muito característico do bolô, que é o Aspergillus, tá? E tem vários tipos de esporos que eles disseminam, que eles deixam na natureza. A classificação das micoses, as micoses podem ser superficiais, cutâneas ou subcutâneas, e as micoses sistêmicas. Então, especificamente, nós vamos estar falando hoje aqui das micoses sistêmicas, e principalmente as micoses sistêmicas endêmicas, né, que são aquelas que sempre ocorrem em determinada região, que tem uma prevalência quase que contínua em determinada região. Então, as micoses superficiais, né, são aquelas que atingem principalmente só o extrato córneo, do tecido epitelial, pele e cabelo, pelo e cabelo. Tá? As mais conhecidas aqui é a Malacésia furfo. As micoses cutâneas, quando elas já passam um pouquinho o extrato córneo, já atinge a porção queratinizada da pele, do pelo e do cabelo. E aí a gente tem algumas, como o tricófito, o microsporo. E as micoses subcutâneas, que essas aqui pouco se vê aqui no estado do Ceará, que é quando elas já acometem principalmente a derme, os músculos e os tecidos. A gente tem uma micose endêmica no Rio de Janeiro, que é chamada esporotricose. Alguns estados do Nordeste já tem também a esporotricose como endêmica, como Pernambuco e Rio Grande do Norte, né? Mas aqui no Ceará a gente tem poucos casos diagnosticados. E a Fonsecae pedrosói, que também raramente a gente vê aqui no estado do Ceará. O que a gente vê mesmo mais aqui, além das micoses mais frequentes, que são as micoses superficiais e cutâneas, a gente vê as micoses mais sistêmicas, né? Que são aquelas micoses que o fungo adentra pela via respiratória e aí ele acaba se disseminando por via hematogênica, né? Levando a uma infecção sistêmica. Então, ela inicia-se com uma infecção pulmonar, desculpem aqui o erro de português, é pulmonar, podendo atingir qualquer órgão, e principalmente a gente tem os fungos que causam esse tipo de infecção sistêmica endêmica, que são as micoses causadas por fungo dimórficos, né? Especificamente nós vamos falar do Histoplasma capsulato e do coccidioides, tá? Mas ainda tem também a paracoccidioidomicose, que é uma micose endêmica que não é frequente aqui também no nosso estado nem no Nordeste, ocorre principalmente no Centro-Oeste e no Sul e Sudeste do Brasil. E as outras micoses sistêmicas são aqueles fungos que podem também ganhar via hematogênica, mesmo sendo fungos pouco virulentos, né? Tendo causam pouca doença, mas no indivíduo imunocomprometido, que tem quebra de barreira, ele pode causar uma infecção sistêmica, como a cândida, o aspergillus, o fusarium, os zigomicetos e também o cryptococcus, que não chega a ser um fungo, não é um fungo dimórfico, é uma levedura. Aqui para a gente relembrar um pouquinho sobre a estrutura celular dos fungos e onde a gente tem a ação de vários antifúngicos, né? A aula não é sobre antifúngico, mas eu achei interessante trazer só para vocês terem uma ideia. A gente tem a membrana celular do fungo, que ela é composta principalmente por ergosterol, onde a gente vai ter aqui a ação de alguns tipos de antifúngicos, como a anfotericina, que é o grupo dos poliênicos, tá? Os azólicos também, que é o grupo do cetoconazol, miconazol e traconazol, então são os azólicos que vão atuar inibindo essa enzima 14-alfa-demetilase que está envolvida na produção do ergosterol, então esses tipos de antifúngicos atuam aqui na parede, na membrana celular, né?
Alguns outros antifúngicos menos conhecidos, mas que são muito usados principalmente em pacientes críticos, né, que atuam na parede celular do fungo, principalmente aqui nessa estrutura chamada beta-glucano, que alguns fungos têm essa composição muito forte com beta-glucano e outros nem tanto. Mas as equinocandinas, que é a micafungina, a nidulafungina, eles atuam aqui na síntese do beta-glucano, fazendo com que essa parede celular desenvolva poros e aí faz com que esse fungo tenha, então, a sua morte celular. E também alguns outros antifúngicos, como a flucitosina, que é um análogo da pirimidina, que atua já no DNA do fungo, né, já é de uma forma mais intracelular. E a griseofluvina, que hoje quase não é usada, tá? É um inibidor mitótico, usado mais principalmente nas infecções cutâneas em pediatria. Então, para a gente começar falando dessas infecções que é o alvo da nossa conversa hoje, as micoses endêmicas oportunistas, eu vou mostrar principalmente para vocês aqui esse ciclo de vida, que é basicamente como ocorre na maioria das micoses endêmicas sistêmicas, tá? O que acontece para esse indivíduo ter uma infecção sistêmica e aí ter esse fungo se alojando em alguns órgãos predominantes. Então, basicamente, você tem o indivíduo que aspira uma grande quantidade de fragmentos de hifas ou microconídeos, no caso do histoplasma, ou leveduras ressecadas, no caso da criptococose, né? Essas estruturas fúngicas, elas adentram a via respiratória do doente e vão até o pulmão, que é o órgão-alvo primário. Ali no órgão-alvo primário, que é o pulmão, essa infecção pode ser contida, né, semelhante à tuberculose, o indivíduo apenas ter um contato e não desenvolver infecção, ou se ele tiver uma deficiência da sua imunidade celular, ou ele aspirar uma grande quantidade de esporos fúngicos, né, microconídeos, de hifas, ou se essa cepa que ele aspirar for muito virulenta, ele pode, essas estruturas fúngicas podem sair do pulmão, né, e assim ganhar a via sistêmica e aí fazer com que esse indivíduo tenha uma infecção sistêmica. No caso do histoplasma, que é o que a gente vai falar, ele tem predominância ou predileção pelo sistema fagocítico mononuclear. Então, por isso que a gente vai ter aí as visceromegalias mais predominantes, hepato e esplenomegalia, e vamos ter também o acometimento da medula óssea, a invasão da medula óssea. Já o criptococcus, ele vai ter predominância e predileção pelo sistema nervoso central e as meninges, daí porque a principal forma clínica de doença do criptococcus, de causar a criptococose, é no sistema nervoso central, é a meningoencefalite por criptococcus. E alguns fungos não causam uma doença sistêmica imediata, né? Eles causam uma doença mais crônica, e aí vão se alojar em outros órgãos, como mucosa, pele e pulmões, às vezes nos gânglios, né? Devido a esse inóculo ter sido, ou talvez pouco inóculo, ou esse indivíduo ter uma imunidade não tão deficiente. Então, pode causar uma infecção crônica. Tá? Então, a carga fúngica, os fatores de virulência e a imunidade do hospedeiro é que vão determinar o tipo de infecção, se vai ser uma infecção localizada ou disseminada, ou se vai ser uma infecção aguda ou crônica por reativação. Essas infecções, elas são muito semelhantes à infecção da tuberculose, porque elas causam infecções granulomatosas. E esses fungos, quando não desenvolvem, não levam a doença imediatamente, eles ficam latentes em alguns macrófagos alveolares, e aí, em algumas situações, eles podem se reativar, né? No caso, se esse indivíduo tem alguma imunodeficiência ao longo da vida, acaba reativando essa infecção. Então, a gente vai falar primeiro aqui da histoplasmose, né, que é uma micose endêmica muito frequente aqui no Brasil, principalmente no Ceará, tá? O histoplasma capsulato, que é o fungo que causa a histoplasmose, ele é um fungo dimórfico, né? O que é isso? O fungo dimórfico é quando você tem as duas formas do fungo, tanto a forma filamentosa como a forma leveduriforme, em temperaturas diferentes, tá? Eles precisam desenvolver as suas formas em temperaturas diferentes, daí porque tem o seu caráter dimórfico. O que acontece com o histoplasma? O indivíduo, como eu falei, se a gente lembrar do slide anterior,
né, do ciclo de vida do patógeno, quando ele aspira os filamentos, né, a pequenos fragmentos de hifa ou os microconídeos, que são as estruturas esporuladas do fungo, essa é a estrutura infectante para o homem. Mas ao entrar em contato com os macrófagos alveolares, com o trato respiratório, esse fungo modifica a sua forma. Tá? Ao entrar em contato com a temperatura do homem, que é mais ou menos 36, 37 graus, e num ambiente que ele possa se desenvolver, principalmente nos pulmões, esse fungo ele muda a sua forma. Então, aqui a gente tem um neutrófilo, né? Você vê que é uma estrutura de uma célula de um neutrófilo, e dentro dele, essas estruturas ovaladas, tá? Que são as leveduras do histoplasma. Então, aqui, não sei se está dando para vocês verem, mas aqui a gente tem 5 leveduras, né? 4 muito próximo aqui dessa parte segmentada dos neutrófilos e uma mais aqui externa, tá? Então, essa é a característica do histoplasma, que é o fungo que causa a histoplasmose. Ele é muito frequente em indivíduos que têm HIV com um CD4 muito baixo. Então, daí porque a gente tem uma infecção extremamente prevalente aqui no estado do Ceará. Então, isso aqui é o que eu estava falando para vocês, que fungo é esse, né? Um fungo geofílico, ou seja, ele é encontrado no ambiente, ele tem uma elevada adaptabilidade, ele é termodependente, ou seja, ele muda a sua forma de acordo com a temperatura, e por isso mesmo ele é dimórfico. Em temperaturas abaixo de 35 graus, ele é saprófito, ou seja, ele é encontrado na natureza, nessa forma aqui micelial, é a forma filamentosa. Então, ele tem tanto hifas como essas estruturas maiores, que são os macroconídeos, e algumas estruturas que são parecidas estruturas em brotamento, que são os microconídeos, são essas estruturas menores, ao redor dessa estrutura arredondada maior. E em parasitismo, ou seja, já a sua forma parasitária, quando ele entra em contato com a temperatura maior, como é a temperatura do ser humano, ele desenvolve a forma leveduriforme, que são essas estruturas mais arredondadas, bem menores, tá? Que estão de preferência, dentro dos macrófagos. Existem, na verdade, 2 variedades patogênicas para o homem. Hoje isso já mudou um pouco, né? O histoplasma capsulatum, ele é um fungo que tem alta variabilidade genética, então existem mais de 11 espécies filogenéticas já encontradas no mundo, né, sequenciadas através do seu genoma, e para o homem, essas 2 são variedades biológicas, né, porque as variedades filogenéticas, elas ainda não conseguiram se diferenciar biologicamente. Teoricamente, todas essas linhagens genéticas levam à mesma condição, à mesma doença, tá? Mas, biologicamente, e fenotipicamente, a gente tem essas 2 variedades diferentes, que é a variedade capsulatum, que é cosmopolita, que é encontrada mundialmente, né, e principalmente aqui na América do Sul, e a variedade, não sei se está dando para vocês verem, vou cortar um pouquinho o slide, a variedade do boisi. É uma variedade que é encontrada somente na África. Tá? A forma da levedura é um pouquinho maior, existem algumas diferenças morfogenéticas aí que levam a essa variedade, que ela é encontrada somente na África. De uma forma geral, o histoplasma capsulatum, tanto uma variedade como a outra, causam o mesmo tipo de doença. Pronto, esse aqui é onde a gente falou, aqui na América do Sul é extremamente predominante, frequente, o histoplasma capsulatum, né? Mas aqui no continente americano ele já foi encontrado desde o sul do Canadá até a Patagônia. Alguns casos já foram descritos. É encontrado principalmente em solos ricos em substâncias orgânicas, principalmente nitrogênio, tá? Daí porque as fezes de pássaros e morcegos, elas são fezes que são ricas em nitrogênio e que promovem aí, então, o crescimento desse fungo no meio ambiente. Além disso, os morcegos, eles são animais que são infectados naturalmente pelo histoplasma, tá? Que podem desenvolver ou não doença, ou serem simplesmente, né, transmissores dentro do ambiente, ou seja, carreadores do fungo no ambiente. A distribuição das áreas endêmicas, principalmente na América, tá? E partes da Ásia e da África. Lembrar que na Ásia existe a outra variedade, que é a variedade do as publicações que já foram feitas, né? Esse aqui foi um trabalho feito
por um colega nosso da Fiocruz, em 2019, que fez um levantamento de quantas publicações a gente já tinha no Brasil sobre histoplasmose, né? Não só na sua forma disseminada, mas em todas as formas. E vocês veem aqui que o Ceará é um dos estados, ou seja, é o estado que mais publica dentro do Brasil, e a nossa forma predominante aqui é a forma disseminada. A gente já tem mais de 1.000 casos publicados aqui no Ceará. Bom, como a gente pode se infectar, então não é só o indivíduo imunossuprimido, né, o imunocomprometido que pode desenvolver a doença, ele sim, principalmente é o que desenvolve, porque ele já tem uma deficiência da sua imunidade celular, tá? Mas qualquer indivíduo que tenha mais exposição a uma grande quantidade de propágulos fúngicos ou a uma cepa um pouco mais virulenta pode desenvolver a doença. Então, os ambientes que são mais propícios para você encontrar o fungo são os ambientes onde você tem criadouros de aves, né? Ou onde você tem morcegos, porque a gente acabou de falar que as fezes de aves e morcegos são ricas em nitrogênio e que são moléculas que são responsáveis aí por aumentar o crescimento fúngico, favorecer o crescimento fúngico, tá? Então, esses ambientes aqui, lembrar que se a gente tem um contato frequente com esses ambientes, a gente pode estar entrando em contato com o histoplasma e pode vir a desenvolver a doença. As pessoas que têm maior risco para desenvolver a infecção, então, são os agricultores, aqueles que trabalham com aves, principalmente, né, os criadores ou tratadores de aves em granjas, os arqueólogos e espeleólogos, porque eles fazem muito aquelas expedições em cavernas, né, e muitas vezes não se protegem, e os trabalhadores da construção civil e de limpeza em geral, porque muitas vezes, ao demolir um prédio ou construir uma área, você pode ter ali excrementos de aves e de morcegos e nem se dá conta, e ali aquele ambiente está extremamente contaminado. Mais uma vez, a pessoa se infecta se ela aspirar a grande quantidade de propágulos, né? Então, como é que ela vai aspirar? Quando você faz o revolvimento aqui desse solo, que está cheio de excremento de fungos, né, de propágulos fúngicos, ou quando você entra num ambiente desses, em que você tem aí aves e morcegos voando e em que levanta muita poeira, né, e há revolvimento de solo, então você acaba aspirando propágulos fúngicos. E aí, o histoplasma, como ele tem predileção pelo sistema linfomonocitário, se no pulmão, desenvolver doença em vários outros órgãos e tecidos. Mais uma vez, quem tem maior risco de adoecer são aqueles que inalam carga fúngica elevada, os imunossuprimidos não só os pacientes HIV, mas aqui estrutural, ou seja, que tem um DPOC, histoplasmose, principalmente na sua forma mais crônica, que é a histoplasmose pulmonar crônica. O que influencia as manifestações clínicas são a magnitude da exposição e o estado imunológico do hospedeiro. As formas clínicas, então, a gente tem principalmente aqui indivíduos que não vão desenvolver sintomas, tá? 90% dos casos, as pessoas que entram em contato com o fungo não vai desenvolver sintomas, muito semelhante à tuberculose, né? Mas 10% dos casos podem desenvolver não só a forma aguda, né, a forma localizada no pulmão, histoplasmose pulmonar aguda, ou mesmo uma doença pulmonar crônica, quando ele já tem algum problema estrutural do pulmão, ou desenvolver a histoplasmose disseminada, que pode ser uma histoplasmose disseminada crônica ou progressiva. Considera-se a histoplasmose disseminada quando esse fungo já sai aí da parte do órgão-alvo primário, que é o pulmão, né, e dos linfonodos intratorácicos, tá? Quando esse fungo já cai na circulação, né, por via hematogênica, se dissemina e se implanta em qualquer outro órgão ou sistema, já é considerado histoplasmose disseminada. A disseminada crônica é aquela que vai demorar um pouquinho para acontecer e principalmente acomete pele, mucosas e às vezes os linfonodos. E a progressiva, que a gente mais presencia, né, são esses pacientes que já têm problema com a imunidade celular
e ele desenvolve como se fosse uma sepse fúngica, um quadro um pouco mais subagudo, tá? Tá dando para entender até o momento? Vocês querem fazer alguma pergunta? Porque eu não estou acompanhando aqui o chat, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Então, a histoplasmose pulmonar aguda, tá? Hoje em dia, não é uma forma clínica muito frequente. Ela é mais frequente naquelas pessoas que realmente fazem alguma atividade ecológica, né, atividade turística em caverna, ou naqueles profissionais específicos, como os espeleólogos, né, que costumam visitar cavernas, fazer seus estudos em cavernas. E aí, obviamente, onde você tem muito morcego, você tem muitas fezes e excrementos de morcegos, você pode ter ali um favorecimento do crescimento desse tipo de fungo. Então, as pessoas que vão a esse tipo de atividade, elas podem se expor a uma grande quantidade de propágulos, se não tiverem devidamente com a sua máscara, né? E os imunodeficientes também podem vir manifestar histoplasmose pulmonar aguda. Ela era muito frequente antigamente, antes da época do HIV, tá? Era a forma mais frequentemente diagnosticada, principalmente eram formas de microepidemias, né? Pessoas que iam em conjunto fazer atividades turísticas ou atividades ocupacionais mesmo nessas cavernas, acabavam aspirando e aí desenvolviam o quadro de uma pneumonia aguda, né, pelo fungo. Então, ela pode ocorrer em surtos ou isolada, menos frequente. Aqui, ela é uma doença autolimitada, quando ela fica localizada no pulmão, tá? Os sintomas respiratórios são sintomas respiratórios de pneumonia, então o paciente tem febre. Aqui, esses outros comemorativos, artralgias e lesão de pele, já são quadros mais imunológicos, né, relacionados com o processo de deposição de imunocomplexos, tá? Mas ele desenvolve um quadro de pneumonia, febre, tosse, dispneia, algumas vezes pode ter derrame pleural, né, dor pleurítica, tá? E pode, não é uma forma grave, mas ela pode se agravar, causando até mediastinite ou pericardite, tá? Geralmente, o indivíduo ele tem uma cura espontânea porque é uma doença autolimitada. Então, vocês veem aqui alguns quadros, aqui esse raio-x quase a gente não vê muita coisa, mas nessa tomografia a gente tem alguns nódulos mais periféricos, de pacientes que desenvolveram histoplasmose pulmonar aguda, e aqui no raio-x mais inferior a gente já tem um quadro mais grave, né, com infiltrado micronodular difuso, provavelmente esse indivíduo aqui aspirou grande quantidade de propágulos fúngicos e aí acabou desenvolvendo uma forma mais grave. A pulmonar crônica já é desenvolvida ao longo do tempo, né? E principalmente, como a gente já falou, nos indivíduos que têm doença pulmonar estrutural. Então, ela simula muito uma tuberculose. Os indivíduos eles têm sintomas respiratórios progressivos e persistentes, tá? Como eu disse, acomete imunocompetentes com doença pulmonar prévia, e esses pacientes eles podem se expor a uma grande quantidade de propágulos ou até uma pequena quantidade, mas que o fungo fica ali se reativando. Né? Esses pacientes, às vezes, têm resposta pobre ao tratamento e pode levar a um infiltrado misto, como a gente vê aqui nesse raio-x. Nessa tomografia, são poucos nódulos também aqui dentro do parênquima pulmonar. É uma forma pouco frequente, né, e pouco diagnosticada atualmente. Outra forma é a forma disseminada crônica, né? Então, lembrem que eu disse que a forma disseminada é considerada quando você não tem doença localizada no pulmão ou ali nos linfonodos intratorácicos, tá? Quando o fungo ele já sai dessa localização, ou seja, ele ganha via hematogênica que se localiza em qualquer outro órgão ou sistema, ele pode causar uma infecção disseminada, né? Crônica, porque o tempo é fundamental aí para definir o tempo de evolução, ou seja, o paciente tem um quadro mais arrastado, tá? E a disseminada crônica é isso aqui, ela causa muita lesão em mucosa, tá? E em lesão em pele e em linfonodos que não são os linfonodos aí da região mediastinal. Então, tem uma progressão lenta, pode ocorrer em imunocompetentes, comumente afeta a mucosa oral, o gânglio, pele, né? Mas pode acometer qualquer órgão, tá? Aqui são dois exemplos de disseminada crônica também. Então, um paciente que tinha uma lesão ulcerada, simulando aqui, quem conhece leishmaniose tegumentar americana, né? Parecia muito
uma úlcera de bordos elevados aqui, né, o fundo bem limpo, mas quando se biopsiou, viu-se que isso aqui foi feita a coloração específica para fungo, e aí viu-se que isso aqui era uma histoplasmose. E aí consideramos uma histoplasmose disseminada crônica. E aqui uma paciente jovem, né, que tinha uma lesão em sistema nervoso central, tá, extremamente raro, que parecia ser uma neoplasia, e aí quando se biopsiou também, corado com PAS, que é uma coloração específica, PAS Grocô, verificou-se que isso aqui era um quadro de histoplasmose, felizmente a paciente se recuperou plenamente, tá? Mas vejam que era uma lesão expansiva, o paciente tinha queixas aí de cefaleia, tontura, vômitos, ou seja, visão dupla, né? Queixas bem do quadro neurológico, né? Uma paciente jovem e que desenvolveu um quadro caprichoso em sistema nervoso central de histoplasmose disseminada crônica. A histoplasmose disseminada progressiva, que é a forma mais frequente que a gente vê atualmente, né, o principal fator de risco é a imunossupressão, principalmente em pacientes com AIDS com CD4 abaixo de 150, tá? Outras condições, como a gente já falou também, podem levar a uma doença disseminada progressiva, e o que é importante a gente falar é que essa doença disseminada progressiva, ela é uma sepse fúngica, o paciente é extremamente grave, né? Ele chega com sinais de sepse mesmo, de disfunção respiratória, disfunção cardiovascular, tá? O histoplasma tem esse tropismo, já que a gente falou, pelo sistema fagocítico mononuclear. A letalidade é muito elevada, né? Antigamente, até uns 5, 6 anos atrás, a gente tinha mais ou menos 40% de letalidade. Hoje a gente, felizmente, consegue dar um diagnóstico mais precoce e evitar que esse indivíduo tenha uma infecção muito grave, né? Consegue tratar um pouco mais a tempo, já diminuímos um pouco essa letalidade e mortalidade. E é uma doença que, se a gente consegue tratar, o paciente fica bem. Né, mas a gente precisa ter o time da doença, você precisa tratar esse paciente um pouco mais precoce, antes dele chegar nesse estado clínico aqui de múltiplas disfunções em que o paciente pode ter um desfecho muito desfavorável. O que é importante chamar a atenção é que essa forma disseminada progressiva no Brasil, a gente tem uma grande diferença da forma disseminada progressiva dos Estados Unidos, né? Basicamente faz a mesma coisa, febre, calafrios, faz disfunção respiratória, disfunção renal, mas a gente tem um acometimento de pele, tá? Muito importante aqui no Brasil, cerca de 30% dos indivíduos vão desenvolver acometimento, ter o acometimento de pele com pápulas, eritema, né, exantema, a gente vai mostrar alguns casos aqui, tá? O que é diferente das manifestações clínicas que ocorrem nos Estados Unidos e no resto do mundo. A gente acredita que isso se deva às diferenças genéticas já desse fungo dentro aqui do ambiente do Brasil. Então, aqui são os sintomas mais clássicos e mais encontrados na histoplasmose disseminada progressiva, né? A gente, como eu disse, se é um quadro sistêmico, né? Você vai ter febre, astenia, comprometimento pulmonar, então tem tosse, perda de peso, diarreia, tá? Adenomegalia são frequentes, lesões de pele, principalmente hepatomegalia ou hepatosplenomegalia, e emagrecimento. Laboratorialmente, a gente vai ter alterações muito sugestivas, né? Que quando a gente trabalha com isso, a gente já sabe que a hipótese diagnóstica mais favorável de ser histoplasmose, né, quando você tem um paciente que tem bicito ou pancitopenia, com LDH bastante elevado, às vezes até cerca de 3.000, 4.000, a gente já viu, mas quando ele já tem um LDH bem elevado, acima de 800, a lactato deshidrogenase, né, você já tem uma suspeita clínica muito forte se ele tiver um quadro clínico sistêmico com essas alterações laboratoriais. Transaminases chegam a ficar aumentadas porque ele faz uma hepatite granulomatosa, as enzimas canaliculares também, e aqui diga-se de passagem, às vezes muito aumentadas, né, gama-GT, fosfatase. No raio-x a gente tem um quadro que pode simular a tuberculose miliar ou um quadro intersticial, e geralmente esses doentes têm uma imunidade celular muito comprometida. Aqui são alguns quadros que a gente acompanhou aí no Hospital São José,
né, de pacientes que tinham infiltrado micronodular difuso, né, parecia aqui um quadro de TB miliar, e aqui já um quadro mais de infiltrado misto, né, algumas áreas de condensação, tudo isso aqui histoplasmose disseminada progressiva. Aqui são as lesões de pele que eu falei para vocês, né, isso aqui a gente teve uma orientanda, né, uma mestranda que fez o seu mestrado com lesões de pele, e ela viu que realmente aqui nessas lesões, quando você biopsia e faz cultura, você consegue isolar o fungo, ou seja, o fungo se dissemina, né, também para a pele, faz um implante cutâneo aqui de fungo. Então, essas lesões todas foram biopsiadas e aqui a gente encontrou, isolou aqui o histoplasma capsulado, tanto nas lesões mais papulares, como nas lesões mais micropapulares, mas a gente tem, não sei se eu botei aqui o slide, mas a gente tem alguns indivíduos que desenvolveram somente quadro de exantema. Esse aqui foi uma paciente que a gente acompanhou e publicou o caso dela, relatou, era uma puérpera, tá? Que tinha esse rache cutâneo aqui, eritematoso, né? Vejam que parecia aquele rache de dengue, né? Com áreas de SANS, né? Aqui não sei se está dando para vocês verem, mas tem áreas mais claras entre esse entremeado aqui vermelho. Essa paciente, ela não tinha HIV, tá? A história dela é que ela, antes do parto, alguns dias antes do parto, ela fez uma limpeza da casa, do forro da casa dela, e logo após o parto, se eu não me engano, 3 dias depois, na primeira semana de pós-parto, ela começou a desenvolver esse quadro sistêmico, né? Chegou em franca insuficiência respiratória no hospital, com esse raio-x aqui, né? Lembrava muito tuberculose miliar, e ela foi internada logo, entubada, foi para UTI, passou muito tempo, felizmente ela saiu bem, e no final das contas, isso tudo aqui era histoplasmose, né? Então, essa paciente não tinha tuberculose, apesar de ter sido a primeira suspeita diagnóstica quando ela chegou, acabou sendo tratada empiricamente, mas depois foi isolada no sangue da paciente, em cultura, em hemocultura, que isso aqui se tratava de histoplasmose disseminada. Então, é um quadro que a gente vê, não é frequente em indivíduos que não têm imunossupressão, mas que se explicava porque ela tinha feito, provavelmente, inalado grande carga fúngica, né, nesse processo aí de limpeza do forro, e que, após o parto, essas pacientes têm aí uma discreta diminuição da imunidade. Então, ela pode ter reativado ou ter feito essa infecção mais grave. Como diagnóstico, eu vou falar especificamente, ou melhor, mais frequentemente da histoplasmose disseminada, tá? Mas a gente tem uma gama de testes que eu posso dar diagnóstico das formas da histoplasmose. Então, se o paciente tem aquelas infecções agudas ou subagudas pulmonar, né, ou simplesmente entrou em contato com o fungo, eu posso lançar a mão de uma sorologia, tá? A detecção de anticorpos, a sensibilidade é muito boa. Aqui a gente tem, para detectar anticorpos, disponível no serviço público, é imunodifusão, tá? E funciona muito bem. Então, para esses casos mais localizados, né, de infecção pulmonar, a gente tem a detecção de anticorpos. Lembrar que a detecção de anticorpos a gente tem que pedir por volta da 2ª semana, que é quando você começa a ter aí a produção de anticorpos, tá? Fora isso, a gente tem a detecção de antígenos, tá, do histoplasma, que é um teste que não está disponível no Brasil, ele já existe mundialmente, que pode ser usado. Aqui a gente está usando o nível de pesquisa, que é um ELISA, tá, que pode ser feito na urina ou no sangue. Então, aqui é um diagnóstico, se a gente tiver um teste desse, você pode dar um diagnóstico muito rápido desses doentes que têm infecção disseminada. Porque a gente tem que lembrar que o paciente que tem infecção disseminada é aquele que tem deficiência da imunidade, tanto celular como humoral, né? Mas principalmente celular. Então, esses pacientes vão ter pouco anticorpo. Então, se eu fizer aqui uma detecção de anticorpo, eu vou ter muito falso negativo, a sensibilidade é baixa. Mas se eu fizer detecção de antígeno, que são aquelas partículas que estão se degradando do fungo, né? Eu vou detectar isso de uma forma com uma sensibilidade muito melhor, tá? Infelizmente, não é um teste disponível para todo mundo. Fora isso, a gente tem aqui
o padrão ouro da forma disseminada, que é a cultura. E é cultura de quê, né? Então, vamos lembrar que se a infecção é sistêmica, a gente tem que pedir a hemocultura, né? Provavelmente o fungo está circulando ali no sangue, tá? Então, a gente pede hemocultura para fungo, ou a gente vai fazer um teste que é muito conhecido e quem já passou pelo São José sabe, que a gente pede o creme leucocitário, né? O que é o creme leucocitário? Então, como o fungo ele é encontrado de forma intracelular dentro dos macrófagos, a gente faz um teste que tenta resgatar aí uma camada, principalmente só de leucócitos, tá? Na verdade, isso é um hemograma que a gente faz, centrifuga, tem uma técnicazinha um pouco mais específica para fazer essa centrifugação, e aí você consegue separar os glóbulos vermelhos dos glóbulos brancos do soro. E pegar só uma camadinha do glóbulo branco, dos glóbulos brancos, você faz uma coloração específica para fungo e aí consegue detectar as leveduras aqui dentro dos neutrófilos, tá? Precisa, obviamente, de uma pessoa muito experiente para fazer isso, é operador dependente, né? A sensibilidade da pesquisa direta, ela não é muito boa, tá? Chega a ser mais ou menos 30%, esse foi um trabalhinho também que a gente fez ali no hospital, mas a cultura, ela se assemelha à cultura da medula óssea, chega mais ou menos a ser 75% a 80%. O grande problema é que esse fungo, ele demora muito para crescer. Então, como eu estou diante de um doente grave, eu preciso dar um teste, ter um teste rápido, né? Um teste rápido, entre aspas, né? Mas um teste que me dê um diagnóstico rápido para esse indivíduo, eu não posso esperar 4 semanas, né? Então, esse é o grande problema. Se a gente não consegue dar um diagnóstico logo, simplesmente numa pesquisa direta, numa coloração, numa lâmina, né? Eu vou ter que esperar até 4 semanas, às vezes até 6 semanas para ter esse crescimento fúngico. Então, por isso que a gente precisa saber muito bem quando suspeitar de histoplasmose disseminada para iniciar o tratamento mais precocemente possível, mesmo que empiricamente, tá? O tratamento, tá? Eu coloquei esse tratamento aqui, é o mesmo tratamento atual, mas a gente tem algumas modificações, saiu um guideline atual da OMS, principalmente falando de histoplasmose em pacientes HIV, que houve uma pequena modificação, mas o tratamento de uma forma geral, as formas pulmonar aguda, você não trata, né? Porque a gente falou lá que ela é autolimitada, eu só vou tratar quando? Quando você tem aqui doença leve e moderada que dura mais de um mês, tá? Ou paciente que já tem uma doença moderada grave, ou seja, aquele paciente que desenvolve uma forma pulmonar aguda, já com quadro de dispneia, de hipoxemia, esse paciente merece ser tratado, e aqui a gente lança a mão principalmente da anfotericina B, que é o antifúngico aí de escolha para o tratamento da histoplasmose pulmonar e também da histoplasmose disseminada, tá? Nesses casos de pulmonar aguda, com quadros mais graves, a gente associa corticoide. Para a forma pulmonar crônica, esse indivíduo ele consegue tolerar bem, né, sem desenvolver sinais clínicos de gravidade, tem apenas os sintomas, manifestações clínicas moderadas, e aí você consegue tratar com um antifúngico azólico chamado itraconazol, tá? A forma disseminada crônica, de uma forma geral, também o paciente não desestabiliza, então você lança a mão somente do itraconazol. E para as formas disseminadas progressivas é que você tem normalmente o paciente interno, porque, como a gente falou, é um paciente grave e precisa fazer antifúngico endovenoso. E aí a droga de escolha é a anfotericina B, tá? Principalmente as formulações lipídicas, só que são muito caras e a nível de serviço público nem sempre está disponível. Tá? A gente acaba fazendo uma anfotericina B, que é a mais convencional, porém a mais tóxica para o paciente. Muitas vezes esse paciente não tolera esse tratamento durante 1 a 2 semanas, como é preconizado. Tá? Depois disso, se o paciente for HIV, ele vai usar itraconazol com uma dose alta, 400 miligramas por dia, e o guideline brasileiro, que é o PCDT, para pacientes com HIV, diz que a gente tem que usar ele aí por 1 ano, e depois de 1 ano fazer a profilaxia secundária, né? E você pode ter aí, antigamente a gente falava faz a profilaxia secundária indefinidamente. A gente não tem parâmetros para suspender, porque ele pode reativar a doença, já que o fungo fica latente lá nos macrófagos,
né? Hoje a gente já sabe que se esse paciente ele alcança a indetecção da carga viral para o HIV e aumenta o CD4, estabiliza a sua infecção pelo HIV, a gente consegue suspender essa profilaxia e esse indivíduo, então, é monitorado apenas com a parte do CD4 carga viral. Tá? Nos Estados Unidos, eles lançam mão daquele teste de antígeno, que serve não só para o diagnóstico, mas também para o acompanhamento clínico, porque você tem um teste quantitativo, né? Que são coisas que a gente, infelizmente, não disponibiliza aqui no Brasil. Bom, acho que de histoplasmose é isso. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Alguém perguntando da lista de frequência, porque a gente vai falar um pouquinho agora da criptococose. Alguma pergunta, pessoal? Professor, a gente passou uma lista no Forms e ao final da sua aula nós vamos fazer as perguntas, caso tenha alguma. Perfeito. Tá bom, Rodrigo, obrigada. Então, a gente vai falar agora um pouquinho da criptococose, tá? Que é a outra micose sistêmica endêmica, tá? Aqui no Ceará, mas é uma micose oportunista também, né? Todas essas micoses que causam doença nesses pacientes com imunidade comprometida também são chamadas micoses oportunistas. Então, a criptococose é causada por essa levedura, né, que é o Cryptococcus, que não se trata de um fungo dimórfico, mas de um fungo leveduriforme, tá? Que pode causar uma infecção fúngica subaguda ou crônica, que envolve primariamente o pulmão. Mais uma vez, se vocês forem lembrar ali do nosso ciclo de vida, né, do modo de transmissão da doença, todos esses fungos vão entrar pela via respiratória, tá? Então, o órgão primário sempre vai ser o pulmão, que o indivíduo pode ou não desenvolver a doença no pulmão, tá? Mas que depois eles têm aí o tropismo por alguns tipos de órgãos, né? Então, a histoplasmose, o histoplasma tem tropismo aí pelo sistema fagocítico mononuclear, já o cripto vai ter tropismo pelo sistema nervoso central, tá? Mas pode envolver também outros órgãos e sistemas. Então, o Cryptococcus, né, como eu disse, esse fungo leveduriforme, que é característico, tá? A gente vai ter uma coloração específica com esse fundo negro, que é chamado tinta da China, e que você vai ter uma levedura com uma cápsula brilhante aqui, essa cápsula bem espessa. Não sei se dá para vocês verem, mas o fungo em si é essa bolinha aqui dentro, uma levedura, e depois você tem essa cápsula de halo mais claro, que é a cápsula da levedura. Então, a gente tem aí o Cryptococcus, outro fungo que também tem uma grande variabilidade genética já encontrado na natureza, né? E a gente chama que temos hoje em dia 2 complexos. Tá? Antigamente a gente falava que a gente tinha apenas uma espécie chamada Cryptococcus neoformans. Hoje a gente tem 2 complexos de Cryptococcus, o complexo neoformans e o complexo GAT. Existem algumas características que são descritas, né, que um acontece mais em pacientes imunossuprimidos e outro em pacientes imunocompetentes. Um está ligado mais a fezes de aves, principalmente pombos, e outro está ligado mais a ser encontrado na natureza em árvores, em galhos de árvores em decomposição, né, que é o GAT. Mas, hoje em dia, a gente acha que esses fungos podem ser encontrados todos dois no mesmo ambiente, né? Independe disso, e todos dois podem causar doença, tanto imunocompetente como imunossuprimido, mas, de verdade, a gente tem uma prevalência muito mais alta do neoformas, causando doença em pacientes imunossupressos, principalmente pacientes HIV, tá? É uma infecção muito importante, tá? Na África subsaariana, a gente tem mais de 1 milhão de casos diagnosticados, tá? Na América Latina, os principais países que têm maior prevalência são Brasil e Colômbia, e 15% das mortes relacionadas à AIDS são associadas à criptococose. Então, é uma doença que ainda, infelizmente, é muito frequente, porque a gente ainda tem doentes com HIV, com AIDS, né? Que são diagnosticados, eles chegam com a doença oportunista já em curso, o que é muito diferente dos outros países em desenvolvimento, em que você tem um diagnóstico muito mais precoce da infecção pelo HIV e que esse paciente não chega a ter a sua imunidade celular tão comprometida.
Aqui é só para vocês terem a ideia do que existe de variabilidade genética. Hoje em dia isso já mudou, tá? Existem muitos mais variabilidade do Cryptococcus, mas existem esses dois grandes complexos, que é o que a gente fala, o Neoformans e o GAT, tá? Você pode ter uma diversidade tanto pela parte genômica, como pela parte de sorotipo também, tá? E que isso já é bem descrito hoje em dia mundialmente. A forma de infecção, então, o indivíduo vai adquirir a infecção por via inalatória, como a gente já disse, a predominância pelo sistema nervoso central, mas também pode acometer pele, ossos, olho, próstata e sangue. Os principais criadouros ou reservatórios, né, encontrados na natureza, são aqueles reservatórios em que tem criadouros de pombos, ou folhas, ou árvores em decomposição, principalmente o eucalipto, tá? Mas já foi encontrado em eucalipto, gameleira, mangueira, matéria orgânica vegetal em decomposição. Favorecem o crescimento do fungo. Abrangem duas entidades do ponto de vista epidemiológico, como a gente já falou, então o complexo Neoformans ele é mais associado às condições de imunodepressão, imunossupressão, principalmente HIV, transplantados, né, diabéticos, e o complexo GAT ele é encontrado principalmente em indivíduos imunocompetentes, tá? Em áreas tropicais e subtropicais. Ambas causam meningoencefalite. Então, todas as duas, apesar da gente ter essa diferença epidemiológica aqui, todas as duas causam doença grave meningoencefálica, né, que muitas vezes tem evolução fatal, que pode acompanhar ou não lesão pulmonar evidente, tá? E aí também a gente pode ter disseminação para os outros órgãos, implantes secundários em pele, ossos, rins, etc. Como a forma mais frequente da doença é a meningoencefálica, é essa que a gente vai se deter um pouquinho mais aqui, né? Que é a mais importante, é a mais grave. Muitas vezes o paciente ele tem um quadro de meningoencefalite crônica, tá? Chega para a gente com muita cefaleia, às vezes nem tem febre, né? Um quadro de cefaleia mesmo, persistente, mas ele pode ter outros comemorativos, como febre, vômitos, e aí muitas vezes você já tem um indivíduo com hipertensão intracraniana grave, né, com letargia, coma, tonteira, sonolência, alteração comportamental e alteração do nível de consciência. O que acontece com esse fungo? Esse fungo, como ele tem essa estrutura aqui, dá para vocês verem melhor, né? A levedura é essa estrutura oval aqui arredondada, que aqui você já encontra em brotamento, tá? Essa é a estrutura da levedura, e ele tem uma cápsula, né? Muitas vezes, nem todos as estruturas, nem todas as formas leveduriformes têm essa cápsula, tá? Mas, em geral, eles têm essa cápsula muito espessa, tá? Que é cheia, que é uma cápsula de proteína. Quando isso sobe ou ascende ao sistema nervoso central por via licórica, né? Primeiro ele vai ganhar a via sistêmica, a via hematogênica, e depois vai ser drenado pelo sistema linfático, pelo sistema do líquido, desculpa. E aí o que acontece? Essas estruturas leveduriformes, elas vão fazer com que esse líquor pare de ser drenado dentro do sistema nervoso central. Então, por isso que o paciente desenvolve hipertensão intracraniana. Você vai ter um aumento de líquor na cavidade, né, na caixa craniana, e esse líquor não está sendo drenado. Então, você vai ter uma hipertensão intracraniana sem ter um comprometimento estrutural do parênquima encefálico, certo? Por isso que, muitas vezes, o que vai salvar a vida do doente é você fazer drenagem licórica, é fazer uma punção lombar de repetição, drenar aquela quantidade de líquor que está se acumulando, que não está sendo conseguido ser drenado, porque o sistema está sendo o quê? Está cheio de levedura, né? Está sendo incapacitado de você ter uma drenagem eficiente do líquor, tá? Então, você tem que, obviamente, começar a tratar esse doente. Algumas vezes esse doente, com o início do tratamento, ele acaba piorando, porque acaba dispersando muito antígeno e acaba piorando a inflamação. Então, é uma faca de dois gumes, né? Mas, por outro lado, você tem que começar a tratar, porque o que está impedindo a drenagem do líquor é essa quantidade de levedura, é a inflamação que a levedura está causando no sistema nervoso central. E aí você, enquanto você não consegue diminuir a carga fúngica e diminuir a inflamação com o antifúngico,
você tem que lançar a mão da drenagem glicólica, tá? Mesmo que o paciente tenha hipertensão intracraniana. Então, sempre os alunos perguntam na aula, mas uma das contraindicações de fazer punção lombar não é o paciente ter hipertensão intracraniana? Sim, é uma das contraindicações, porque a hipertensão intracraniana é causada por uma lesão estrutural do parênquima, né? Um tumor, um AVC que levou a um edema importante, né, que você tem desvio do tronco encefálico, e aí realmente você pode fazer uma herniação cerebral, né, do tronco cerebral, mas nesse caso aqui, você não tem uma estrutura do parênquima, você tem uma quantidade de líquor excessiva que não está sendo drenada. E aí você precisa retirar esse líquor, que é isso que está causando hipertensão intracraniana, né, drenar esse líquor em uma quantidade considerável, em torno de 20 a 30 ml por dia, tá? Enquanto você tem uma pressão intracraniana elevada, que a gente afere pela pressão de abertura, quando você faz a punção lombar, além disso, obviamente, o tratamento desse doente. Então, os fatores prognósticos em pacientes HIV são aqueles pacientes que têm uma elevada carga fúngica, e isso é medido pelo teste de antígeno, numa diluição considera-se elevada acima de 1 para 1,24, ou pacientes que têm já alterações sensoriais, porque são pacientes que já têm hipertensão intracraniana. Pacientes que têm líquor, que você funciona e vem uma quantidade de células inferior a 20 células, você diz que ele também tem um prognóstico ruim, né? Por quê? Porque ele tem ausência de resposta inflamatória. Se, por um lado, eu preciso ter uma resposta inflamatória, né, citocinas, as células que vão combater a infecção, os neutrófilos, né, os linfócitos, por outro lado, se você tiver uma resposta exagerada, prejudica, mas, por outro lado, se você tiver uma resposta ineficiente, ela também prejudica, porque vai fazer com que o ambiente seja propício para que o fungo continue se multiplicando e se desenvolvendo, né? Outro fator prognóstico ruim para os pacientes HIV positivos é quando você tem a criptococose fora do sistema nervoso central, né? Porque aí ele já escapou do órgão mais que ele tem mais tropismo, ou seja, mais uma vez eu não tenho uma resposta inflamatória satisfatória porque o fungo está conseguindo escapar do sistema nervoso central. Foi se implantar em outros órgãos, como pele, como rins, né, próstata, tá certo? E quando esse paciente tem uma imunossupressão avançada, principalmente aqui o CD4 abaixo de 50 células. A punção glicólica de alívio, que era aquilo que eu estava falando, diária, entre 20 a 30 ml, deve ser feita se a pressão de abertura for maior que 25 centímetros de água, porque isso é que vai salvar a vida do doente, né, enquanto eu não tenho controle da infecção. Aqui alguns exemplos de criptococose, né, em pacientes com HIV fora do sistema nervoso central. Aqui a gente tem uma infecção de linfonodos, né, infecção ganglionar, né, uma criptococose ganglionar, principalmente aqui em gânglios cervicais, tá? Esse paciente tinha essa doença mais localizada em termos de linfonodos. Aqui são pacientes HIV negativos, ok? Que a gente tem essa massa pulmonar aqui mais periférica, né? Na tomografia se vê uma massa muito maior, tá? Irregular, né? Parecendo uma neoplasia, invadindo aqui o parênquima. E aí, quando se biopsiou, isso aqui verificou-se que era criptococose. Esse paciente é muito interessante aqui, eu sempre gosto de botar esse slide, tá? Porque era um paciente HIV negativo, que inicialmente fez um quadro de uma meningoencefalite, tá? Ele era do interior, de uma zona rural, e ele tinha contato com aves, né? Ele tinha um galinheiro, né? E quando ele internou a primeira vez com a gente, esse paciente ele saiu bem, né? Ele conseguiu tratar a meningoencefalite, controlar a infecção, saiu usando antifúngico, porque é outra infecção que você precisa tomar muito antifúngico, né, durante muito tempo, tá? E aí ele voltou depois em uso do antifúngico com um quadro muito mais grave. Então ele voltou aqui com essa infecção pulmonar, tá, onde a gente identificou o fungo, isolou o fungo, e que vocês veem aqui a famosa árvore em brotamento, tá? Essa árvore aqui, ó, muito sugestiva aqui de infecção granulomatosa, né, uma árvore em brotamento que você tem uma infecção até a nível lá dos pequenos alvéolos. E que se a gente
visto, a gente tem uma noção muito grande de que árvore em brotamento só dá em tuberculose. Não, esse aqui era um quadro de um paciente com criptococose disseminada, porque ele tinha não só doença pulmonar, mas na segunda vez que ele se internou, aí acho que a imagem não ficou muito boa, ele veio com essa lesão cística, tá? Era uma lesão cística com uma área de edema muito grande, e aqui sim eu não poderia funcionar esse doente, porque ele tem uma lesão dentro do parênquima pulmonar, do parênquima craniano, né, do parênquima sistêmico central, e que estava desviando um pouquinho já a linha média, né, com muito edema. Então, essa lesão aqui, quando ele fez essa apresentação clínica, infelizmente a gente não conseguiu funcionar o doente, mas a gente conseguiu isolar o criptococcus do lavado broncoalveolar, tá? Então, infelizmente, foi um paciente que não teve um desfecho favorável na segunda vez que ele se internou, e a gente chegou à conclusão que ele realmente tinha uma exposição muito prolongada ao fungo, né? Mesmo já tendo tratado a sua primeira meningoencefalite, ele continuava se expondo aos propágulos fúngicos, já que ele tinha um galinheiro, e que infelizmente acabou fazendo com que ele tivesse esse contato prolongado e desenvolvesse uma doença muito mais grave. Então, como é que a gente dá o diagnóstico da principal forma clínica de criptococose? Né? Através da punção licórica, tá? Eu preciso colher o líquor, que é aí por onde está drenando, né? Onde vou ter a inflamação das meninges, e eu vou ter um líquor aí com aumento da celularidade, normalmente abaixo de 500 células, porque é uma infecção crônica, né? De um curso um pouco mais arrastado, se assemelha mais uma vez à tuberculose, a meningoencefalite por tuberculose, tá? Por micobactéria tuberculose. O aumento da célula, principalmente as custas de linfócitos, a gente vai ter um aumento da proteína raquia porque está inflamado e uma diminuição da glicorraquia porque o fungo também está consumindo, né? Está se desenvolvendo, se multiplicando e aí consome glicose. O diagnóstico é muito fácil de você dar, principalmente pela visualização com a tinta da China, o tinta Nanqi, que é a mesma coloração, tá? Que faz com que se destaque aqui a cápsula do fungo. Então, isso aqui é muito específico da criptococose. Na verdade, a patognomônica, né? Se você faz uma coloração específica com a tinta da China e você visualiza as estruturas leveduriformes com cápsulas espessas, isso aqui é o criptococcus. A sensibilidade chega a ser a 50% a 80%, depende, obviamente, da pessoa que está fazendo e depende também da carga fúngica, né? Ele é um fungo muito bom, assim, para se cultivar, porque a gente consegue ter o crescimento dele em até 48, 72 horas, que é diferente do histoplasma, né? Que demora até 4 a 6 semanas para ter crescimento em cultura, tá? Além disso, a gente tem lançado, que já é disponível mundialmente, a pesquisa de antígeno, também diferente do histoplasma, né? Que só existe nos Estados Unidos, a pesquisa de antígeno, mas aqui para a gente, no Brasil e no mundo, já existe um teste de antígeno que tem uma sensibilidade excelente, acima de 95%, e uma especificidade de 100%. É um teste de antígeno que pode ser feito tanto no líquor como no soro do indivíduo. Aqui são os testes de antígenos que eu coloquei, tá? Que a gente costuma usar. Antigamente a gente usava muito o teste de antígeno chamado látex, que tem uma logística um pouco mais complicada, demora um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de técnica. E hoje em dia a gente trocou tudo isso por um teste imunocromatográfico, semelhante àqueles testes de beta-HCG, né? Teste de fita, teste rápido, tá? É um teste de ensaio imunoenzimático chamado lateral flow assay, é um teste de fluxo lateral, tá? Em que se você tiver o líquor, em 10 minutos você dá o resultado. Você bota a fitinha lá, se você tiver o mesmo fundamento dos outros testes imunocromatográficos, né? Se eu tiver duas colorações, né, duas listrazinhas aqui, como nessa primeira fitinha, é um teste positivo. Se eu tiver somente uma listrazinha, né, é um teste negativo, porque aí o que está positivo é o controle, né, do teste. Então, é muito fácil de fazer hoje em dia, muito fácil de dar diagnóstico. O grande problema é o custo do teste, que ainda é caro para o sistema público, tá? Mas é um teste que está disponível tanto na rede pública como privada, e que você pode dar um diagnóstico muito rápido se a gente não consegue dar o diagnóstico pelos métodos tradicionais,
que é a tinta da China e que é a cultura, né? Você pode lançar a mão do teste de antígeno. Às vezes o paciente tem uma carga fúngica baixa e a pessoa, o microbiologista, não consegue ver no tinta da China e a cultura às vezes nem cresce. Aí você faz um teste de antígeno que tem uma sensibilidade muito maior e aí você consegue dar diagnóstico muito mais rápido. O tratamento da criptococose, ela sempre deve ser considerada uma doença grave, tá? Quando atinge o sistema nervoso central. Então, todo paciente que tem meningoencefalite por cripto tem que se internar, tem que fazer anfotericina B, tá? Por via endovenosa, obviamente. De preferência, formas lipídicas, mais uma vez, mas quando a gente não tem, a gente lança a mão da forma convencional, que é mais tóxica. E o melhor tratamento para esse acometimento cerebral, as formas de meningoencefalite, é quando você tem a dupla terapia com anfotericina B e 5-flucitosina, tá? A flucitosina é um medicamento que não está disponível no Brasil. Então, a gente já faz para uma doença muito grave um esquema alternativo, que é a anfotericina B e fluconazol. O itraconazol é um azólico que não funciona para criptococos, tá? Aqui a gente tem que tratar com fluconazol. Então, esse doente vai usar anfotericina B e fluconazol por 2 semanas, que é o que os guidelines falam, né? Só que na nossa experiência a gente usa muito mais do que 2 semanas, porque esse indivíduo demora a negativar o líquor, né? Negativar a cultura do líquor, né? Então, você tem ali uma persistência do fungo crescendo, se multiplicando, né? Difícil de controlar a infecção, e aí você acaba usando por muito mais tempo. Muitas vezes o doente não tolera a anfotericina B pelos seus efeitos colaterais, né? E aí, às vezes, a gente tem que lançar a mão das formulações lipídicas, mas já para um doente um pouco mais grave, tá? Para aqueles casos em que você tem doença localizada no pulmão, ou doenças mais leves a moderadas em outros órgãos, você pode usar somente o fluconazol, tá? Por via oral ou via endovenosa. A via oral, o fluconazol é um azólico que tem uma excelente absorção, então você pode fazer uma dose por via oral, que você vai conseguir níveis séricos da droga, tá? Nesses órgãos acometidos, tá? E aí, mais uma vez, a gente acaba tratando algum tempo esse doente, 2 semanas na fase de indução, depois tem o que a gente chama de fase de consolidação, que ele usa fluconazol por no mínimo 3 semanas, ou até a cultura negativada, depois você faz mais 12 semanas de uma dose alta, e depois você faz 1 ano com essa dose de 200 a 300 miligramas por dia, tá? Então, essas infecções fúngicas, elas são graves e são muito ruins de tratar, porque o doente leva muito tempo com o agente fúngico, pode desenvolver seus efeitos colaterais, né? Às vezes pode abandonar o tratamento, e aí esse doente acaba recidivando a doença. Muito bem. Então, aqui a gente finalizou a criptococose, tá? E eu vou falar por último agora da coccidioidomicose, tá? Normalmente eu falo das 4 micoses endêmicas, né? Que teria a paracoccidioidomicose, mas como não é muito frequente na nossa região, eu acabei trazendo uma micose que é mais frequentemente diagnosticada, que está ligada ao hábito de caçar tatu, né? Principalmente nas regiões do sertão, né? Porque é um fungo que ele se desenvolve, ele gosta de ambientes mais secos, tá? Aqui, o coccidioides, né? Ele também é um fungo de morte, né? Então, lembrar lá da histoplasma, que esse é um fungo de morte. Tem 2 formas diferentes, em temperaturas diferentes. Então, aqui, o coccidioides, ele tem a forma leveduriforme, só que aqui a forma de levedura dele é uma estrutura maior, tá? Chamada esférula, que é essa estrutura aqui que já se rompeu, que é cheia dessas bolinhas, né? Dessas estruturas ovalares, tá? Que são os esporângios. E a gente tem a forma filamentosa, que é encontrada no ambiente, que é essa hifa aqui fragmentada, né? Você vê que estão separadas as estruturas da hifa, né? Como se tivessem cortado. Então, são hifas espessas fragmentadas, que são chamadas de artroconídeos, tá certo? Então, essa é a característica morfológica do fungo do coccidioides, tá? E aí a gente vai ver o que o tatu tem a ver com essa doença. Eu já dei a dica, né, que está relacionado com a caça do tatu.
Então, o coccidioides, assim, é um fungo que é encontrado nesses ambientes mais secos, né? Daí porque aqui no Brasil a gente tem o fungo encontrado no Nordeste, principalmente, tá? Ceará, Maranhão, Piauí, são os locais que mais têm casos diagnosticados da coccidioidomicose. E existe no mundo duas espécies, o Coccidioides imitis e o Coccidioides pausadas. O Coccidioides pausadas é o que é encontrado na América Latina, tá? O imitis, ele é encontrado somente nos Estados Unidos, naquela região da Califórnia, tá? Se tem muitos casos ali de coccidioidomicose, né, pelo Coccidioides imitis, que é uma área mais, aquela área seca deles também, né? Aquela área ali de faroeste, né? E para nós, o que a gente encontra na América Latina, né, nos outros países da América, principalmente Argentina, Brasil, México, é o Coccidioides pausadas, tá? Que é uma história até interessante, porque o Coccidioides pausadas ele foi descoberto por um estudante de medicina, né? Ele acabou e esse sobrenome pausadas é desse estudante de medicina que era argentino. Então, ele acabou vendo diferenças morfológicas entre os coccidioides, né, dos Estados Unidos e o coccidioides encontrado na Argentina, e acabou levando ao seu nome porque ele tem diferenças morfológicas, tá? Mas todos dois causam o mesmo tipo, o mesmo espectro de doença no ser humano. Ele é um fungo dimórfico, como eu falei, tem aquela forma que a gente chama de esférula, porque ela é bem grande, aquela estrutura maior, né, que é encontrada em parasitismo, ou seja, na pessoa doente, e no ambiente que você encontra a forma filamentosa, que é o micélio, né, que é aquela hifa fragmentada que a gente viu, que é a estrutura infectante, que é o artroconídeo. Então, ele tem essas duas denominações bem específicas da coccidioidomicose, o artroconídeo, que é a hifa, e a esférula, que é a levedura, né, que é a forma parasitária. É encontrado em regiões de clima seco, semiárido, verão quente, sol alcalino, daí porque a gente encontra aqui no Ceará e no Nordeste, tá? Aqui vocês estão vendo um mapinha mostrando essas regiões mais endêmicas, né? Então, aqui o sul dos Estados Unidos, o norte do México, tá? E aqui no Brasil você tem essa área aqui somente do Nordeste, principalmente Maranhão, Piauí e Ceará, onde a gente encontra os casos de coccidioidomicose relatados. Mais uma vez, aqui o fungo ele vai entrar pela via respiratória, então o pulmão é o órgão-alvo primário, novamente, tá? E aqui, a coccidioidomicose, no Brasil, normalmente a gente não tem a forma sistêmica, a forma disseminada, tá? Poucos casos a gente já viu e já acompanhou de forma disseminada. A gente tem principalmente acometimento pulmonar de uma forma subaguda ou até de uma forma mais crônica, tá? Mas nos Estados Unidos, eles têm uma forma meningoencefálica bastante frequente, que aqui para a gente é pouco frequente. A gente não sabe se é porque a gente não dá diagnóstico, né? Ou se a gente fica, ou se realmente não existe a disseminação para o sistema nervoso central. Então, vai entrar o sistema da via aérea superior, depois ganha a via aérea inferior nos pulmões, e aqui pode ou não desenvolver a infecção. Mais uma vez, se o indivíduo tiver a sua imunidade celular comprometida, lembrar que todas elas levam a infecções granulomatosas, né? Então, depende muito da atividade do macrófago, da atividade celular, né? Infecções latentes também, tá? Que podem se reativar ao longo da vida. Então, se você tiver uma infecção que você inalou pouca quantidade de propágulos fúngicos ou que a cepa não era muito virulenta e que o indivíduo tem a sua imunidade normal, ele provavelmente não vai desenvolver a infecção. Mas se ele tiver algum comemorativo, né, contrário disso que a gente acabou de falar, ele desenvolve principalmente a infecção pulmonar, que pode ou não se disseminar. A maioria dos doentes tem infecção assintomática, em cerca de 60% dos casos, né? Diferente da histoplasmose, que 90% dos indivíduos são assintomáticos, tá? 40% desenvolve sintomas, e aí podem ser doenças localizadas no pulmão, como a pneumonia progressiva aguda, ou a doença pulmonar crônica, ou ela pode se disseminar, né? Cair na corrente sanguínea, disseminar por via hematogênica, e aí aqui não tem um tropismo muito
claro ou favorável do coccidioides, tá? Como eu falei, nos Estados Unidos tem uma forma meningocefálica que é muito frequentemente diagnosticada, né, que é muito prevalente lá, que é diferente da gente, que a gente não consegue dar esse diagnóstico aqui no Brasil. Tá? A gente dá diagnóstico principalmente das formas pulmonares. Mas o indivíduo pode desenvolver uma forma disseminada progressiva, que aí já é uma forma mais grave, e uma forma disseminada aguda. Aqui são imagens de pacientes que têm o quadro típico de coccidioidomicose pulmonar, tá? São quadros que a gente acompanhou. Esses pacientes desenvolvem ou a doença pulmonar subaguda ou crônica, né? Aqui temos uma imagem bem característica desses raios-x, né? A imagem do tórax, você tem essas lesões nodulares aí, tá? Parecendo aquelas lesões salteadas, né? Então, você tem lesões nodulares aqui nas imagens, certo? Muitas lesões nodulares, tanto de um lado como do outro, mas do lado direito você tem um comprometimento mais importante, tá? Aqui você já tem uma doença pulmonar mais grave, mais avançada, em que você não consegue definir essas lesões nodulares, você já tem um infiltrado misto com algumas áreas de condensação mais importantes, né? E aqui a gente já tem quadro bem grave, né, com um paciente que internou com a gente, tá, que já tinha quadro dessas cavitações, né, bilaterais, com condensação, né, com áreas de fibrose, então já é um quadro mais arrastado e mais crônico. Tá? Eu não falei para vocês, mas por que é que o tatu tem a ver? Eu acho que eu tirei esse slide e ficou fora de ordem aqui, mas assim, o que o tatu tem a ver com isso? Né? Na verdade, esse fungo ele se situa na profundidade do solo, até cerca de 15 metros. Né? Então, é diferente dos outros fungos que não estão ali superficialmente, né, no solo, como o cripto, como o histoplasma. Né? Aqui você precisa realmente escavar o solo e aspirar para conseguir desenvolver, para ter a infecção e desenvolver a doença. Então, o que o tatu tem a ver? Existe, né, no interior do Nordeste, muitas pessoas que fazem caça ao tatu, seja ela por simplesmente uma atividade de lazer ou mesmo uma atividade para que é um sustento da família. Né? Alguns pacientes que a gente internou e conversou, alguns caçavam mesmo para comer o tatu, né? Mesmo sabendo que a caça é ilegal, para o sustento da família, e outros faziam para divertimento, né? Então, existe muito isso no interior do Nordeste, né? Existem pessoas que fazem caça ao tatu com os amigos, né? Então, não raramente a gente interna grupo de pessoas que fizeram a caçada. São as famosas microepidemias, né? Então, você interna 2 ou 3 colegas que foram para uma caçada do tatu. E o tatu, como ele se envolve, ele faz a sua toca muito na profundidade do solo, então o indivíduo tem que chegar e escavar mesmo aquele local, né, numa profundidade importante, né, mais de 2, 3 metros de profundidade para encontrar o tatu. Né? E não só isso, eles não só vão para a caçada entre amigos, como eles também levam normalmente um cachorro, um animal. Por quê? Porque o cachorro é quem vai localizar o tatu. Então, a gente já teve casos em que 3 pessoas adoeceram, né, 3 amigos, por uma caçada de tatu, e que nos relatavam que o animal também estava doente. Né? Porque o animal é o primeiro que adentra a toca. É o que vai em busca do tatu. Então, é o primeiro que inala muita carga fúngica. Né? Naquele revolvimento de solo, você tem muita poeira levantada e o animal, o cachorro, é o primeiro que inala uma grande quantidade de propágulos fúngicos. E aí, depois, obviamente, as pessoas que vão adentrar aquela toca em busca do tatu. Então, por isso que o tatu é emblemático, a coccidioidomicose no Brasil. Né? Lá nos Estados Unidos, não tem nada a ver com tatu. Você tem um clima extremamente seco naquele sul dos Estados Unidos, no norte do México, né? E que você tem furacão, né? Você tem aqueles fenômenos naturais em que você tem um levantamento de muita poeira, de muito, né, resíduo do solo, e que essas pessoas são muito expostas. Daí porque ali é muito frequente ter coccidioidomicose. Mas aqui no Brasil, especificamente,
Piauí, Ceará, todos os casos são relacionados com a caça do tatu. Então, a gente fez um levantamento recente aqui no nosso hospital, de pacientes internados, né, por coccidioidomicose, e a gente observou que não tem nenhuma mulher. Não existe um indivíduo do sexo feminino internado por coccidioidomicose. Porque todos os levantamentos que a gente fez, se eu não me engano, nós encontramos 32 casos acho que foi uma série de 10 ou 20 anos, tá? Não lembro muito bem, porque o artigo está sendo produzido, mas que a gente encontrou 32 casos, e esse ano a gente já teve, inclusive no mês passado, 3 colegas internados no hospital com um quadro de pneumonia grave por coccidioides, né? Porque haviam feito uma caça de tatu. Então, você vê que epidemiologicamente você tem que os indivíduos acometidos são do sexo masculino, né, e estão envolvidos na caça de tatu. Então, eles realmente fazem surtos de coccidioidomicose aqui no interior do Ceará. E aí, às vezes, chegam com esse pulmão extremamente comprometido para a gente, né, em que eles precisam internar para fazer uma droga endovenosa, que é a anfotericina, mais uma vez, para tentar melhorar de uma forma mais rápida o status desse paciente. Um dos indivíduos internados no mês passado com a gente, ele tinha um quadro de muita cefaleia, né? A gente acabou funcionando, ele tinha alteração licórica, mas a gente não conseguiu isolar o fungo no sistema nervoso central. Provavelmente ele tinha comprometimento também no sistema nervoso central, que é o que a gente vê mais frequentemente nos Estados Unidos. Como é que a gente dá diagnóstico disso, né? O diagnóstico é operador dependente, né? Se a pessoa conhece a estrutura fúngica, ela consegue dar um diagnóstico rápido se o doente tenha escarro, tá? Então, se ele tem a forma pulmonar localizada, seja ela aguda ou crônica, ele tem tosse com expectoração, você pode pedir para ele expectorar, que aí o microbiologista vai lá e faz uma lâmina com pesquisa direta e vai ver aquela estrutura que a gente observa, que é a esférula, tá? A parte filamentosa, obviamente, a gente só vai ver quando ele cultiva e deixa na temperatura ambiente, né? É uma forma, os artroconídeos são hifas extremamente infectantes, então ele não pode ser aberto, não pode ser realizado em qualquer laboratório de microbiologia, tem que ter laboratório com nível de segurança 3, pelo menos, tá? Porque são estruturas extremamente infectantes, tá certo? Além do exame direto e da cultura, a gente pode lançar a mão da histopatologia, né? Isso para casos em que você tem doença em outros órgãos, como pele, né, gânglios, tá certo? E a sorologia aqui também está disponível no SUS, né, tanto no serviço público como privado, e aí para casos mais crônicos, né, depois de 2 semanas você pode dar diagnóstico através da sorologia. O tratamento, mais uma vez, é prolongado, de 6 meses a 1 ano, e a gente faz itraconazol ou fluconazol. Aqui os 2 azólicos funcionam super bem, tanto itra como fluconazol, e a anfotericina para os casos mais graves. Pessoal, eu acho que é isso, tá? Eu paro aqui a apresentação, e se vocês tiverem aí alguma pergunta, alguma dúvida, a gente está aqui disponível. Vou parar só para tomar um pouquinho de água aqui, tá bom? Professora, muito boa aula. Eu queria mais uma vez agradecer a participação em nome da Liga. E eu tenho aqui algumas perguntas para fazer, tudo bem? Tudo, Rodrigo, pode continuar. Estou ouvindo. Certo, só um momento. Certo. A primeira pergunta é: qual a principal diferença na sintomatologia clínica entre a paracoccidioidomicose e a histoplasmose? Tá, a gente não falou da paracoccidioidomicose, né? A paracoccidioidomicose, ela também é causada por um fungo dimórfico, que é o paracoccidioides, tá? Existem também 2 espécies, que é o paracoccidioides brasiliensis e o paracoccidioides lucis, tá? Mas a paracoccidioidomicose, ela causa infecção no adulto, principalmente na forma pulmonar, né?
e tem um ambiente específico para o fungo, né? O histoplasma, ele é encontrado principalmente onde você tem muita excreta de aves, de morcegos, mas o paracoccus, ele gosta de clima frio, né? Então, por isso que a gente quase não tem aqui no Ceará. A gente tem alguns casos diagnosticados nas serras, tá? Em alguns casos autóctones, mas é muito pouco frequente no Nordeste do Brasil. Então, geralmente, quando eu falo de cox, a gente fala de paracox, que é exatamente o clima é o contrário, né? Epidemiologicamente falando, você tem o cox que gosta de um clima muito seco e semiárido, quente, e o paracox, ele gosta de um clima muito frio, né? Principalmente serra, mais chuvoso, tá? E ele não causa uma doença, normalmente, ele não causa no adulto uma infecção disseminada, ele causa mais uma doença localizada, uma doença pulmonar, ou mesmo uma doença ganglionar, tá? Nas formas mais crônicas, o paracoccus, ele causa principalmente lesão de mucosa oral. Então, é uma doença pouco frequente no Nordeste, né, que não tem nenhuma semelhança com a histoplasmose, tá? A histoplasmose é a forma pulmonar aguda. Realmente você tem que ter o link epidemiológico para suspeitar. Visitei uma caverna, né? Tive uma exposição muito grande com limpeza de forro, onde tinha muito morcego. Então, você tem. E tem a forma já disseminada da histoplasmose, que aí acomete paciente imunossupresso. A paracoccus não é uma micose oportunista. Então, essa é outra diferença. Então, daí porque não causa infecção normalmente disseminada. Tem a infecção adulto-juvenil, né, que acomete principalmente pessoas, crianças e adolescentes, que aí pode desenvolver uma forma disseminada que parece o calazar. Vai dar hepatosplenomegalia, vai dar emagrecimento, vai dar febre, mas isso é a chamada forma adulto-juvenil, que não é comum no indivíduo adulto, tá certo? Então, essas são as diferenças da paracoccus para a histoplasmose. Então, uma é oportunista, a outra não é. Uma tem um clima específico para acontecer, que a paracoccus e a histoplasmose não tem. A histoplasmose pode acontecer em qualquer clima, mas precisa ter um ambiente favorável para crescer, que é aquele ambiente cheio de excrementos de fezes de aves ou morcegos, tá? Que é diferente da... E clinicamente falando, são etiologias muito diferentes, são patologias muito diferentes. Não sei se deu para entender, ou se ainda está em dúvida. Ok, professor, eu acho que deu para entender sim. Agora, uma segunda pergunta foi a seguinte: a histoplasmose pode ser responsável pelo desenvolvimento de alguma neoplasia pulmonar? Se sim, esse fungo pode ser classificado como clastogênico? Não, não tem relação com nenhuma neoplasia, ele não é oncogênico, não tem nenhuma relação com neoplasia pulmonar, não. Até porque as formas pulmonares, elas são mais raras. Certo. E a última pergunta é: há diferença na virulência entre as cepas de Cryptococcus gat e Neoformans? Então, essa é uma boa pergunta. É assim, como o fungo tem uma variabilidade genética muito grande, a gente acredita que exista, sim, essa diferença aí de patogenicidade, né? Mas os dois causam infecção grave de uma mesma forma, né? O que precisa é se aprofundar nesses estudos de variabilidade genética, o que realmente tem a ver um fungo ser tão diferente geneticamente falando, né? Se isso está implicando em uma alteração da virulência do fungo, se isso posteriormente vai implicar na patogenia, né, na patogenicidade. Então, a gente não sabe, são respostas que estão em aberto. Provavelmente sim, assim como o histoplasma, a gente já sabe que existe essa pequena diferença de você ter lesão de pele, acometimento de pele mais frequente nos países da América Latina do que nos Estados Unidos, mas, teoricamente, a gente trata os dois da mesma forma, não tem diferença de tratamento, os pacientes respondem da mesma forma, né, é uma doença grave nos dois continentes, digamos assim, né, na América dos Estados Unidos e na América Latina, mas a gente já sabe que as diferenças genéticas levaram a diferentes apresentações clínicas, só que na parte de virulência, a gente ainda não conseguiu fazer isso. Tem até um grupo da Fiocruz que trabalha estudando virulência de histoplasma, né? Mas são estudos que demoram, são complicados, então, provavelmente, futuramente, a gente vai ter essas respostas. Assim como para histoplasma existe, para cripto, que tem aquela gama
de espécies filogenéticas, né, taxonomicamente falando, provavelmente deve ter implicância na virulência, mas que a gente ainda não sabe exatamente como que isso se expressa no indivíduo. Então, essas foram as perguntas, professora. Fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento, em nome da Liga, pela disponibilidade. A aula foi excelente, e é isso. Boa noite. Tá certo. Obrigada, Rodrigo. Um abraço para todos. Boa noite. Boa noite. Pessoal,